Eu tenho de acertar os tempos com o Fernando Nobre, faça favor, porque estava a ouvir atentamente e queria reagir. Eu gostaria de responder ao Sr. Professor, com toda a inovação, ainda bem que levanta a questão do orçamento também de 2010 e depois de 2011. 2010 o orçamento foi aprovado nos primeiros dias de maio, porque em 2009 nós andamos entretidos em 3 eleições sucessivas, europeias, legislativas, autárquicas, o que faz com que, enfim, o orçamento, tivemos a viver em duodécimos os primeiros 4 meses do ano e o orçamento só foi aprovado na primeira semana de maio. E por isso, aí o Sr. Presidente, ou então, ainda Presidente, o professor Cavaco Silva, poderia talvez ter feito com que as eleições estivessem junto um pouco e não tivéssemos 3 atos que nos entretiveram. Quanto ao orçamento de 2011, o orçamento de 2011 é mau. Ninguém diz que não deveria haver orçamento. Tinha que haver um orçamento. Mas um orçamento que não este. Porque quando o próprio Ministro das Finanças diz que este orçamento vai criar mais desemprego, mais pobreza, mais desigualdade e menor crescimento, e quando tudo aponta que até possamos entrar em recessão, qual era então o interesse de termos este orçamento que penaliza de forma trágica tantas, mas tantas centenas de milhares de portugueses? Nós poderíamos ter um outro orçamento se tivéssemos ido por outras vias, cortando nas gorduras do Estado, nas grandes despesas do Estado, nas grandes obras do Estado. Mas tivemos que cortar... Os cortes que ocorreram, ou que vão ocorrer de qualquer maneira, não são suficientes, no seu entender? Poder-se ter ido mais longe? Não se deveria ter cortado onde se cortou, porque repare, ao congelar as reformas sociais, ao cortar no rendimento social... Coloca em causa o Estado Social? Em parte está, não tínhamos dúvida. Nessas 3 medidas, rendimento social de inserção, reformas sociais, complemento solidário idoso, as 700 mil pessoas são atingidas. Se nós acrescentarmos Mas também há isso, casos de fraude, como sabe. Sim, está bem. A fraude existe em toda a pirâmide do Estado. Não há setores sagrados. E por isso onde não a se possa fiscalização a haver tem de ser do topo para as bases. A exemplaridade vem sempre do topo para as bases e não o inverso. Mas aí só são 706 mil, me dirá. Mas com o crescimento do IVA, com o aumento de 1% na retenção para a Caixa de Previdência, com o aumento do IRS, então, etc. foquemos na função do Presidente. O Presidente não devia ter patrocinado este acordo para o Orçamento do Estado? Deveria ter, sim, chamado os partidos a chegar a um entendimento. Mas este Orçamento de Estado, um Orçamento de Estado que interessa de certeza à União Europeia, que está tão preocupada com as leis laborais, que interessa de certeza aos grandes financeiros de Nova Iorque e aos especuladores de todas as agências de rating. Não é um orçamento que interessa aos empregados de Espinho, de Santo Tirso ou da velha senhora de 80 anos que eu encontrei no mercado de Freira de Zézar com uma reforma de 60 euros. A essas pessoas este orçamento não interessa. E é por isso que o Sr. Cardeal Patriarca, ainda há 2 dias, disse, e bem, que 2011 vai ser um ano possivelmente de explosão social. É isso que estamos à procura. Será um desafio maior para o futuro Presidente da República? Um enorme desafio. E como dizia o Einstein... Então exige o quê? Uma atitude mais interventiva, no seu entender? Vou dizer, se me permite, citar um sábio, que foi o Albert Einstein, não só sábio científico, mas sábio ético, que recusou uma presidência por razões ético-morais. E o Albert Einstein só disse apenas isso. Com os mesmos homens, com as mesmas abordagens e com os mesmos raciocínios, não é possível chegarmos a resultados diferentes. E por isso nós estamos numa época de mudança, em que precisamos de mudar os homens, precisamos de mudar as lideranças, precisamos de mudar os métodos, as abordagens, para ver se o nosso futuro e o nosso país, e não só o nosso país, a Europa e o mundo, tenham um outro desígnio, que não aquele desígnio que está a ter atualmente. Porque esse desígnio é mortífero para a nossa sociedade e possivelmente pode ferir de morte a nossa democracia. Mais depressa do que se pensa. Falava há pouco do mercado laboral, eu sei que vai querer responder e depois eu quero falar do mercado laboral, mas faça favor. Sim, mas vou responder. Bem, eu não sei se fui totalmente explícito sobre o papel do Presidente no nosso sistema político. Quem propõe o orçamento é o Governo. E só quem pode aprovar o orçamento é a Assembleia da República. Depois é mandato para o Presidente da República. Não o recebi ainda. Eu não recebi ainda o orçamento para analisá-lo
como compete este orçamento de 2011. Mas há uma coisa que eu posso dizer aos portugueses. Se não existisse orçamento, Portugal encontrava-se hoje numa situação de descalabro económico e financeiro. Ou seja, não tenho a mínima patrociná-lo, mesmo sem o conhecer. Eu sei a situação, eu digo aos portugueses, eu sei bem a situação em que Portugal se encontra. Mas não sente que assinou um cheque em branco? Se está a dizer que não conhecem do documento a fundo. Eu já disse uma coisa que repito aqui. Eu duvido que existam muitos portugueses que gostem desse orçamento. Pensa que eu gosto muito deste orçamento. Agora há uma coisa que eu sei. É que a nossa cara estava muito perto da parede. E que, se batesse lá, era o desastre total para Portugal. Mas a questão fundamental que se coloca é perguntar: Portugal vai conseguir vencer? Portugal vai conseguir sair desta situação? O caminho é estreito, mas existe. Eu sei que existe um caminho. E espero que me dê a oportunidade de explicar o caminho que permitirá sair Portugal desta situação e o papel que o Presidente da República pode desempenhar. Então, porque, voltando aqui ao que foi dito, nós temos dois grandes problemas na sociedade portuguesa. Dois grandes problemas. E é esses que nós temos que enfrentar. É o flagelo do desemprego. Existem 609 mil desempregados. Ou seja, 11% da população ativa desempregada. Existem 100 mil jovens entre os 15 e os 24 anos desempregados, ou seja, 23%. Isto significa uma privação enorme para aqueles que estão atingidos, angústia e incerteza. E existe um segundo problema. O segundo problema é o elevado endividamento externo, que coloca grandes constrangimentos à condução da política económica no nosso país. Mas há uma forma de sair deste problema se nós formos capazes de encontrar o rumo certo para o futuro. Bem, então falava precisamente do emprego, do desemprego, aliás, sim. E eu pergunto-lhe de que forma é que facilitar o despedimento pode ajudar o mercado de emprego em Portugal, com a recente decisão do Conselho de Ministros. Em minha opinião... Concorda, antes de mais, concorda com esta decisão? Vou-lhe responder. Em minha opinião, não é pela via da alteração da legislação laboral que nós resolvemos os nossos problemas. Mas há um ponto fundamental que eu tenho que sublinhar. Um Presidente da República ponderado e de bom senso não deve especular sobre aquilo que vai fazer ou não fazer sobre uma legislação que ele não conhece. Ele não sabe. Então falemos daquela que existe. É suficientemente flexível o Código Laboral que temos? Aquela que existe, sabe o que é que aconteceu? Eu recebia, mandei-a para o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional deu-me razão e devolvi a lei à Assembleia da República que foi obrigada a corrigir. Eu, nessa matéria, tenho linhas de orientação, que são os meus referenciais de atuação. E em relação à legislação laboral, os meus referenciais são os seguintes. Em primeiro lugar, cumprir a Constituição. E a Constituição diz que não pode haver despedimento sem justa causa. Em segundo lugar... Justa causa para si é uma questão sagrada na defesa da Constituição. Enfim, a palavra da Constituição. Eu jurei. Ou seja, como dizia, por exemplo, Manuel Alegre, jurar para mim... Num debate esta semana, se a justa causa for colocada em causa, é motivo suficiente para o Presidente vetar. Eu jurei a Constituição. E jurar a Constituição, para mim, é mesmo jurar. O segundo referencial que eu tomarei em conta é o consenso que se estabeleça ou não no Conselho Permanente de Concertação Social. E depois o efeito que essa alteração na legislação pode ter sobre o emprego, em particular, e sobre a competitividade da economia. Mas, repito, um Presidente da República sensato não entra na luta política e partidária sobre qualquer coisa que ele não conhece e não sabe quando chegará. Porque se o fizer, ele deixa de ser um moderador da vida nacional. É tirado como arma de arremesso de um partido para a cara do outro. Mas quando espera tempo demais, não corre o risco de poder ser ultrapassado? Não. O Presidente da República tem um momento para intervir. É quando recebe o diploma para analisar. Se ele entra anteriormente, ele é parte do jogo. E um Presidente da República nunca pode ser parte do jogo partidário. Ele está acima dos partidos. Fernando Nobre, estas alterações no Código do Trabalho, enfim, na legislação laboral, concorda com elas? Não, já nisso estou de acordo. Então, o Sr. Professor acaba de dizer. Acho que essa pressão da União Europeia sempre na liberalização dos despedimentos era melhor que ela se preocupasse quanto à redinamização do nosso tecido produtivo e das nossas empresas. Mas permita que lhe faça uma metáfora. Estava a ouvir o Sr. Professor a falar do orçamento e sou médico e estava a pensar. O Sr. Professor diria que, estando atingido de uma maleita qualquer, um de nós, e que o médico chegasse lá e lhe dissesse o seguinte: olha, o senhor está com essa doença, eu vou-lhe dar um medicamento que não vai curar.
vai até agravar o seu estado e até o pode matar. Mas o senhor tem que o tomar. O doente estaria no seu direito de se virar para o médico e dizer: desculpe lá, o senhor está bem? Está bem? Porque se o próprio Ministro das Finanças, com este orçamento, vem dizer que esse orçamento vai aumentar o desemprego, vai aumentar a pobreza e possivelmente vai nos pôr em estagnação, em recessão, mas para que então este orçamento? Não podíamos ter feito um melhor orçamento para o nosso país? Estamos à espera de quê? Que as agências de rating continuem-nos a pressionar? Que a União Europeia continue-nos a fazer exigências? Já não temos mão livre no nosso destino, no nosso coletivo? Deixe-me fazer-lhe uma pergunta em jeito de desafio. Como se preside um país quando é o FMI que toma as decisões? Uma vez que, enfim, essa será sempre uma possibilidade. Cara doutora, nós temos o exemplo da intervenção do FMI agora na Irlanda. Mas eu pergunto-lhe diretamente assim, enquanto Presidente, se for eleito, como é que se preside Portugal no caso do FMI de tomar as decisões? Farei as resistências todas que puder, se for no sentido que está a ser aplicado na Irlanda. Sabe o que foi aplicado na Irlanda? Para obter 90 mil milhões de euros, a Irlanda tem que cortar 10% nas suas despesas, 10% do PIB. E vai ter provavelmente a despedir 20 mil funcionários. Isso é uma violência tremenda. O que eu lamento é que no nosso país, tendo tantos economistas de tanto relevo, em todos os quadrantes, ainda não tenha sido capaz de sentarmos uma dúzia de economistas à volta de uma mesa e, com bom senso, com seriedade, mas com responsabilidade e competência, decidirmos o desígnio da nossa economia e da nossa situação social no país. Porque é isso que está em causa. O que faria se estivesse é isso que tem de ser feito. É isso que tem de ser feito. Porque acima dos partidos e dos interesses dos calendários dos partidos e das pessoas está Portugal. Portugal está em causa, hoje em dia. Eu não gosto de ver o meu país citado pelas razões que tem sido citado. E por isso, nós temos todos que sobrepor os nossos interesses pessoais e cluísticos o interesse de Portugal. E nisso, o Presidente da República tem a última palavra sempre. É efetivamente ele o garante do regular funcionamento das instituições. É ele, efetivamente, o garante da unidade e da integridade nacional. É ele, efetivamente, o chefe supremo das Forças Armadas. E ele tem que zelar, nomeadamente, por tudo isso. E isso, quanto a mim, não está a ser feito. Se eu entendesse que isso estivesse a ser feito, eu não me teria candidatado de certeza absoluta. Ou seja, nesse caso, será um resistente. Resistência do Presidente é a palavra, Aníbal Cavaco Silva, num cenário desses? Eu penso que um Presidente da República ou um candidato a Presidente da República tem que ter uma ideia mínima de como é que é feito um orçamento em qualquer país. Eu nunca disse que concordava com este orçamento. Um orçamento começa a ser preparado por volta do mês de abril. Leva meses e meses a ser preparado. E depois o Governo apresenta à Assembleia da República como lhe convém, e é uma competência exclusiva da Assembleia aprovar o orçamento. Eu quero lhe dizer que o orçamento vai chegar às mãos do Presidente da República. Eu vou analisá-lo. Mas nunca houve um Presidente da República em Portugal que devolvesse o orçamento. Nunca houve um Presidente da República, mesmo quando o Fundo Monetário Internacional em Portugal, que impusesse condições à elaboração de um orçamento. Mas a tradição já não é o que era, e isso também não justifica que nunca seja feito, não é? Com certeza, mas como eu disse há pouco, se Portugal não tiver um orçamento, é o descalabro total. Nós não estaríamos com 600 mil empregados. Caminhávamos rapidamente para 700 mil ou muito mais. E um Presidente da República tem que ter em conta o superior interesse nacional. Eu ainda vou analisar o orçamento.